Olá, querido. Olá, querida, tudo bom? Que bom ter você aqui de novo comigo, conosco, com todos aqui. No dia de hoje, eu gostaria que você nos acompanhasse na exposição da Palavra de Deus, justamente do capítulo 20 do livro de Mateus, do versículo 1 até o versículo 16. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Tenho certeza que o Senhor, através da sua palavra, Ele vai falar conosco. Deus tem sempre coisas reveladoras, coisas novas, coisas boas, fiéis, né? Tem sempre uma mensagem acolhedora, uma mensagem que exorta, uma mensagem de amor para todos nós, porque a palavra de Deus é viva e fiel a todo momento. E ela nunca falha. Acompanhe comigo então, Mateus no capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justos. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: Porque ninguém nos contratou. E então lhes disse: Ide vós também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, vindo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, tendo estes, receberam também 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Maravilhosa e graciosa, grandiosa é a palavra do Senhor. Então eu te convido justamente a voltarmos agora para o versículo 1, para que nós comecemos juntos a discorrer sobre essa maravilhosa palavra, sobre a interpretação dela que cabe a todos nós, porque, como eu disse, a palavra de Deus ela é sempre atual, maravilhosa, justa, santa, boa, eterna, edificável aos nossos ouvidos. Ela edifica, ela exorta, ela é maravilhosa. E começa justamente assim o texto. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, o próprio Cristo, né, quem está dando essa palavra, o próprio Senhor Jesus, essa parábola, justamente aos discípulos, e ele fala que o reino dos céus, né, o reino em que ele estava pregando naquele momento, Jesus estava querendo expor justamente como é que funcionava o mecanismo, como era. Ele diz que o reino dos céus é semelhante, ele começa aqui, a um dono de casa que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, existia um dono e esse dono tinha uma casa. E provavelmente o que nós vemos aqui é que ele é
um proprietário de terras, né? Ele tinha uma vinha. Ou seja, e esse dono da casa, ele sai de madrugada, diz aqui a palavra de Deus, ele sai muito cedo para justamente recrutar pessoas para que venham trabalhar nessa vinha. Ele fala aqui que justamente vem de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E no versículo 2 diz, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ou seja, essa pessoa, esse dono, né, dessa casa, o dono de casa, que era possuidor de uma vinha, de uma propriedade, saiu e foi procurar trabalhadores para ela. E segundo, provavelmente, o que aqui não é mostrado, ele tenta procurar pessoas, tenta chamar pessoas para trabalhar nesse lugar, mas as pessoas, como é de normal no mundo, né? No mundo, ele mostra que não, poxa, mas nós vamos fazer algo sem ganhar nada, a gente vai trabalhar sem ganhar. Com certeza houve aqui algum tipo de contrato, talvez, alguma conversa sobre o que essas pessoas poderiam ganhar com isso, ou o que recompensa eles iriam ter trabalhando na vinha daquele senhor. E a Bíblia fala que é acertado que seria pago justamente 1 denário por dia, e esse senhor da vinha os mandou para a vinha. Já no versículo 3, diz lá, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Ou seja, de início, aquele senhor saiu de madrugada cedo, né? Provavelmente estamos falando aqui às 6 horas da manhã. E agora ele vai justamente... O versículo continua, no versículo 3 fala que na 3ª hora, ou seja, já às 9 da manhã, ele sai novamente e encontra outras pessoas que estavam desocupadas. Mas diferente daqueles a qual ele, entre aspas, contratou, né, que fez aquele acerto, que seria 1 denário pelo dia de trabalho, justamente esses aqui, do versículo 3 e versículo 4, há uma diferença. Ele não paga, ele não faz um acordo de pagar 1 denário, né? Não existe aqui uma receita direta, a qual se eles fossem trabalhar na vinha, eles receberiam tal coisa. Não, o Senhor falou, vão trabalhar na vinha e eu lhes darei o que for justo. Ou seja, existe uma diferença entre receber, acertar algo, mas aqui no versículo 3 não, eu vou dar para vocês o que é justo. E diz a Bíblia, continua aqui a exposição da palavra do Senhor, já no versículo 5, que diz que tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, era por volta de meio-dia, e lá por volta das 3 da tarde, o senhor da vinha, o dono daquela casa que possuía justamente a vinha, sai novamente a procurar pessoas, trabalhadores, a recrutar homens para trabalharem na sua vinha. E diz que ele procedeu da mesma forma. Ou seja, ele encontrou pessoas estavam dispostas a trabalhar na sua vinha, e ele pagaria assim como descrito no versículo 4. Ele provavelmente disse, e eu lhes darei o que for justo. Continuando a exposição da palavra do Senhor. E agora, já está quase no fim do dia. Estamos chegando aqui, diz o versículo 6, na hora 1/10. E diz assim a palavra do Senhor. E saindo por volta da hora 1/10, ou seja, já eram 5 horas da tarde. O interessante é que ele sai de madrugada, depois sai às 9 da manhã, sai ao meio-dia, sai às 3 da tarde e agora, faltando justamente 1 hora para encerrar o dia, né? Porque seria o crepúsculo a partir das 6 da tarde, ali o dia de trabalho estaria terminando, mas esse dono da vinha, ele continua a buscar trabalhadores para a sua vinha. E diz que agora ele justamente sai na hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, 1 hora antes de findar o expediente, 1 hora antes de findar o dia, ele vai lá. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou os outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui o dia todo? Respondeu ele, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também, vim vós para a minha vinha.
E o versículo 8 diz o seguinte: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador: chama os trabalhadores para pagar-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. O interessante é que justamente esses a qual o senhor da vinha chamou para trabalhar nela, ele simplesmente o chama. Se nós prestarmos atenção, não foi feito nenhum contrato. Como os primeiros, acertaram por 1 denário. Como os outros, ele disse: eu lhes pagarei o que for justo. Mas esses daqui, ele simplesmente chama e eles vão de bom grado. A Bíblia não relata se o senhor da vinha falou: eu vos pagarei o que for justo, eu lhes contratarei e lhes pagarei tanto, ou lhes pagarei 1 denário. Não. Esses aqui, justamente do versículo 7, eles simplesmente vão trabalhar na vinha daquele senhor, de bom grado. A Bíblia mostra aqui que parece até que eles não quiseram nada em troca. Não é mostrado isso. Mas vamos seguir agora para o versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, vindo até os primeiros. O interessante é que aqui começa justamente a se desabrochar praticamente o tema principal aqui dessa parábola. Pois é mostrado aqui que o senhor da vinha é Deus e esse administrador é justamente o Cristo. Ou seja, o senhor da vinha, o pai, colocou o próprio filho para administrar. E continuando, fala assim no versículo 9: vindo os da hora 10ª, recebeu a cada um deles 1 denário. O ponto é que esses da hora 10ª, ou seja, às 5 da tarde, receberam também 1 denário. Provavelmente, eu acho que indubitavelmente, é bem claro isso aqui na Escritura Sagrada, que ao contratar justamente esses das 5 da tarde, do final do expediente, quando o próprio senhor da vinha chama o administrador para pagar-lhes aquilo que lhe foi acertado, ou aquilo que lhe é devido, ou aquilo que é justo, quanto ao trabalho dessa vinha, ou seja, faltando só 1 hora. Provavelmente ele deve ter pago às 6, a Bíblia não relata, mas 1/10 depois ele chamou para justamente efetuar a paga. O que eu vejo aqui é algo que indiscutivelmente aponta para o crepúsculo, ou seja, o desfecho total da humanidade e da igreja, a qual a história do mundo e da igreja, ela está acabando. Há algo escatológico aqui nesse versículo. Há algo escatológico aqui justamente nessa parábola. Porque você e eu, nós já começamos a compreender que a vinha é justamente a obra de Deus aqui nesse local, aqui nessa terra, a qual o Senhor é justamente o Pai e colocou o próprio Filho para administrar todos esses trabalhadores, todos esses que vão receber algo em troca. Por isso que eu disse que com certeza isso aponta para como, vamos traçar um paralelo em que já estamos de 5 da tarde, porque ele começa agora a pagar justamente os últimos. Esse é um ponto importante a ser observado. Ele não começa a pagar aqueles que foram chamados logo de madrugada. O próprio Cristo, a qual o Senhor, o Pai, colocou como administrador da vinha, da igreja. Nós estamos falando aqui de igreja. Isso é bem interessante, essa passagem aqui, pois é uma administração eclesiástica, o Cristo mostrando como é justamente o reino de Deus, como deve se portar a própria igreja, aqueles que estão trabalhando na seara, na vinha, pois o Senhor, o interessante é que a gente tem que prestar atenção, é que há um cuidado sobrenatural com a vinha. O Senhor está buscando a cada dia mais trabalhadores para essa vinha, O Senhor vem buscando a cada dia mais trabalhadores para que venham apresentar, expor, pregar a sua palavra ao mundo. E ele fala justamente aqui que agora ele começa a pagar. O próprio Cristo, ele começa a pagar. Então o interessante é que existe uma relação, uma correlação com o versículo anterior, porque o versículo 8º mostra de maneira escatológica o fim das coisas. A hora 10ª para a hora 6ª, que é justamente a hora em que ele vem
pagar, né? Que vem mostrando justamente o crepúsculo do mundo e da igreja, a qual o reino de Deus e a sua glória vai começar a se manifestar e haverá o julgamento do mundo. Se não me engano, João 5,22 diz que Cristo é que foi justamente dado esse poder de julgar, né? E Cristo aqui é justamente aquele que vem administrar todas essas coisas. Olha que palavra fantástica. E continua. Vindos da hora 10ª, versículo 9, por favor, recebeu cada um deles um denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha que coisa interessante. O que demonstra aqui é que esses trabalhadores, eles não trabalharam na vinha por amor. Eles não entenderam que há uma majestade, algo sobrenatural, algo de muito majestoso, um lugar aprazível, né? Um prazer tremendo é trabalhar nessa vinha. Não, eles não conseguiram captar esse prazer, eles não conseguiram captar o amor que é justamente fazer essa obra. Eles não conseguiram entender o propósito grandioso que existe em trabalhar nessa vinha. Eles simplesmente trabalharam na vinha por dinheiro. Eles trabalharam na vinha por algo em troca. Não existiu amor do trabalho no coração deles. Eles simplesmente estavam ali por dinheiro, por algo desse mundo, talvez por inveja, por mostrar algo àqueles que estavam talvez desempregados, a Bíblia não mostra, só para falar que eles um dia trabalharam naquela vinha, né? Ou seja, eram soberbos talvez. E eles colocam uma situação aqui interessante, porque diz lá, e dizendo, os últimos trabalhadores apenas uma hora, contudo os igualaste aos que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas olha o que o proprietário da vinha, justamente vem a falar a esses, que não entenderam quão precioso é trabalhar na vinha, quão majestoso é fazer parte desse lugar a qual o próprio Deus chamou a muitos para trabalhar e colocou o próprio Filho como administrador. Olha o que o Senhor vem falar para estes. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tudo quanto dei a ti. O ponto é que estes primeiros, eles não sentiram inveja, né? A inveja deles era que não ser igualado aos que trabalharam somente uma hora, mas que aqueles que trabalharam somente uma hora eram igualados a eles. Ou seja, existe ali algo interessantíssimo. Aqueles que trabalharam uma hora são iguais aos que trabalham um dia todo. São aqueles que trabalharam em meio à fadiga, em meio ao sol, como é descrito aqui a palavra de Deus, né? Eles falam que suportamos fadiga e calor todo dia. Isso é interessante porque, como eu disse aqui, o dono da vinha é o Senhor, é o Pai, e o Cristo veio administrar essa vinha, a qual o Pai tem mandado trabalhadores, porque mostra aqui que o próprio dono da vinha, né, é quem vai atrás dos trabalhadores, é que vai atrás e envia para o Cristo administrar. No entanto, o próprio Cristo diz na palavra dele ao Pai: aqueles que o Pai envia a mim, eu jamais os deixarei fora. Ou seja, o Pai é quem envia os trabalhadores para a vinha. Palavra maravilhosa é essa. Mas existe aqui uma inveja. Ou seja, aqueles que trabalharam uma hora, eles foram igualados àqueles que trabalharam todo dia. E estes que trabalharam todo dia, o dia inteiro, né, eles se acharam merecedores de algo a mais. Eles se acharam que por trabalharem a mais, por fazerem coisas aqui, diz aqui a palavra do Senhor, que ficaram fadigados por fazer justamente o trabalho dessa vinha. E aqueles com certeza que trabalharam uma hora não se fadigaram tanto. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar isso aqui agora em prática. O Senhor nos chama justamente a fazer a obra de Deus.
O Senhor chama você e a mim a trabalhar na obra de Deus sem receber nada em troca. O próprio Cristo falou, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Maravilha. Mas ele também disse, recebeste de graça e de graça você tem que dar. Mas esses homens não entenderam isso. Esses homens, o que demos aqui é justamente homens que só queriam saber de dinheiro, trabalhavam na vinha por algo em troca e eram simplesmente homens invejosos. Eles não conseguiam entender o amor de Deus quando o mesmo Deus, o Pai, recrutavam vários para aquela vinha e não importa a que tempo fosse, mesmo que fosse para trabalhar um dia inteiro, ou simplesmente 6 horas, ou 3 horas, ou 1 hora. O que eu quero que nós venhamos a entender, não importa qual o trabalho eclesiástico que você venha fazer na sua igreja, que você venha fazer dentro da obra de Deus, para que a vinha do Senhor seja acrescentada cada dia mais e mais àqueles a qual o Senhor o chamou. Não importa se você foi chamado simplesmente para ficar ali na porta da igreja recebendo todo mundo com um sorriso gratificante no rosto e cheio de amor no coração, ou aqueles que foram chamados para ficar um dia inteiro, para fazer coisas justamente que exigem mais de alguns do que dos outros. Isso é uma realidade. O Senhor está mostrando aqui que o trabalho na obra de Deus não é um trabalho que é invejoso, mas um trabalho que requer amor no coração. A palavra hoje é essa. Se você realmente deseja fazer a obra de Deus, se você realmente deseja fazer parte da vinha, para que o Senhor venha te chamar, para que o Senhor venha te acrescentar dentro da obra de Deus, dentro do reino dos céus, porque aqui mostra que o Senhor está recrutando. Ele fala que o reino dos céus é semelhante para que você venha, eu e você viemos a fazer parte desse reino. É a primeira coisa que nós temos que colocar no coração, que o trabalho desse reino aqui na terra, justamente implantar esse reino, mostrar esse reino que não é desse mundo, né? Esse reino é dos céus. Começamos falando, né? É semelhante, o reino dos céus é semelhante a tal coisa, ou seja, é um reino que não é desse mundo, mas aqueles que o Senhor recruta para trabalhar nesse mundo aqui, na vinha a qual Ele tem preparado, que um dia virá buscar, nós temos que fazer com amor. Não importa qual seja o trabalho que Deus te deu, qual seja a função eclesiástica que o Senhor colocou na sua vida, ou o que Ele está requerendo de você no dia de hoje. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que temos que colocar no nosso coração, nós não temos que receber nada em troca por isso. O que você e eu, nós temos que ter na mente e no coração é, meu Deus, que trabalho majestoso e obrigado por esse trabalho. Porque nós lemos aqui que a uns ele justamente combinou, a outros ele falou, eu vou dar o que é justo, e outros vieram de bom grado. Não nos mostrou em momento algum aqui se ele ofereceu alguma coisa ou não. E continuando aqui, mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça injustiça, não combinei contigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a ti. Olha, eu consigo ver claramente a graça de Deus aqui nesse momento. Ou seja, existe uma graça sobre todos. Né? O reino de Deus, o Senhor está mostrando aqui, todos são iguais dentro desse reino. É claro que a Bíblia também fala que o trabalhador, ele tem direito à sua paga, né? O trabalhador tem direito a um salário, claro, mas o ponto a ser observado aqui é como é feito esse trabalho, qual é a intenção que você, que eu, que nós, né, que estamos sendo recrutados para esse trabalho, qual a intenção que nós temos no coração? É enriquecer com esse trabalho? É receber algo em troca? Ou será que é justamente fazer como aqueles que não se tocou em nada, o Senhor simplesmente o chamou? O Senhor está te chamando de forma gratuita a exercer algo no reino de Deus. Então eu quero que você coloque o seu coração nisso, vá de coração aberto, sem pretensão alguma de receber algo em troca, porque a maior paga que nós poderíamos ter é justamente Cristo morrendo na cruz, nós sabemos que somos salvos, essa é a maior paga, é o maior bem, Ele já pagou esse salário por nós e esse salário nós recebemos, né?
Essa graça é de forma gratuita. Efésios capítulo 2, no versículo 8, no versículo 9, diz lá: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essas pessoas aqui estavam se gloriando porque trabalharam o dia inteiro e aqueles outros trabalharam somente 1 hora. Entendeu a diferença entre fazer a obra de Deus de maneira correta, entender a graça de maneira correta, porque a graça, ela é um dom de Deus dado a nós gratuitamente, mas aqueles homens queriam algo de graça, eles não queriam, entender que a graça, ela foi de graça, claro que custou um sacrifício, custou muito, custou a morte de um Deus, se transformar, vir aqui transformado em carne, morrer e sofrer tudo que era merecido a nós é que merecíamos aquela morte, mas só Ele foi capaz de pagá-la. Continuando então a palavra do Senhor. Porventura não me é lícito fazer o que quero dar do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Que coisa fantástica é essa palavra desse versículo. Aqueles homens, eles não conseguiram enxergar a bondade do Senhor. Eles não conseguiram enxergar quão bom e agradável e majestoso é fazer a obra de Deus. Os olhos deles eram maus. Os olhos deles estavam voltados simplesmente para as recompensas. Eles não faziam de bom grado, eles queriam algo em troca. Então, no dia de hoje, entenda, por favor, fazer a obra de Deus, ela é legítima quando nós não queremos nada em troca. A obra de Deus, ela é legítima, é maravilhosa quando fazemos de bom grado. Fazemos porque temos que fazer, porque o Senhor nos salvou. Você tem que fazer a obra de Deus porque o Senhor te salvou. Você não tem que fazer pensando em receber algo para ser salvo, porque Ele já te salvou de forma gratuita. Então entenda, por favor, fazer a obra de Deus, é algo sobrenatural, é algo legítimo quando nós fazemos sem esperar nada. Porque, como eu disse, já foi feito na cruz. Nós devemos fazer a obra de Deus simplesmente porque amamos a Deus. Você deve fazer a obra de Deus e o Senhor te chamou para a vinha. Dá glória a Deus por isso. Agradeça ao Senhor por você ter sido convocado a fazer parte desses trabalhadores. Faça de forma legítima, não esperando nunca uma paga ou receber algo, ou que você venha a ser premiado, ou que você venha a querer ser o melhor entre muitos. Não. Faça com alegria e humildade de coração. Essa é a maneira mais legítima e, como eu posso falar, a maneira mais gratificante de se fazer a obra de Deus. Vamos caminhando então para o último versículo. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sobre esse versículo e sobre justamente essa exposição, eu prefiro não comentá-lo. Eu prefiro que diante disso tudo, você venha tirar as suas próprias conclusões, sobre o que é ser chamado, o que é ser primeiro e último, o que é ser escolhido ou não escolhido. Por que ser escolhido e por que não ser escolhido? Por que é que eu tenho que me tornar o último para que eu venha a ser o primeiro? Porque nós vemos aqui que os últimos que foram chamados foram os primeiros a receber a recompensa pelo trabalho da obra de Deus. Então, que a partir de hoje, nós não venhamos querer sermos os primeiros na obra de Deus. Nós não venhamos a querer ter o primeiro lugar em alguma coisa.
que a nossa ânsia não venha a ser ou a sermos os melhores na obra de Deus, mas que o nosso anseio venha ser a fazê-la com amor, com graça, com alegria de coração, inteireza no espírito. Sim, fazermos dessa forma, porque aí sim você será considerado o primeiro. Você tem que se colocar em último, entenda isso. Fazer a obra de Deus é justamente se humilhar. Se nós pegarmos o livro de Atos, você vê que podemos nós analisar que os apóstolos, eles eram os últimos em tudo. Sofriam escárnio, prisões, eram detestados pela sociedade, eram detestados por aquele povo da época, mas se tornaram os primeiros. O próprio Cristo foi banalizado, cuspiram nele, não gostaram dele. Ele se fez servo. O próprio administrador se fez servo. Serviu ao invés de ser servido. Se colocou no lugar de muitos. Deu o exemplo. Então que o nosso maior exemplo a ser seguido, a partir de hoje, como aqueles que venham a trabalhar como o próprio criador e administrador da vinha o fez. Coloque-se por último. Não venhamos a querer receber nada em troca, porque o reino de Deus foi nos dado de graça, através do sacrifício salvífico de Cristo na cruz. É essa a palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje. Que nós venhamos a entender que a obra de Deus, ela tem que ser feita com amor, ela tem que ser feita de graça, não almejando e não ansiando, tendo um anseio de postos, de cargos, de ganhar alguma coisa em troca, de receber a mais. Não. Se alguém te pagar a mais, se alguém te pagar algo, se você vem a ser merecedor de uma paga, glória a Deus. Porque, como eu disse, sim, o trabalhador é digno do salário. E eu coloco mais uma vez aquilo que eu disse. O fato é como é que você vai servir. Como é que está o seu coração diante de Deus em relação a trabalhar nessa vinha. E eu convido você a vir trabalhar nessa vinha, porque o próprio Cristo falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Venha para essa vinha com inteireza de coração, com retidão, com alegria por poder trabalhar nela, por poder ser chamado um trabalhador do reino de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você e para mim nessa noite. Espero que ela venha a clarear a sua mente, espero que ela venha a te trazer clareza em relação ao que é justamente fazer e como fazer a obra de Deus. O que é justamente a aceitar a ser o último, porque, como a própria palavra disse, serão os primeiros. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana, um dia de paz e que o Espírito Santo habite no seu coração e faça morada, para que esse amor, a qual o Senhor chama aqueles a qual Ele tem chamado para trabalhar na vinha, habite no seu coração e faça morada. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.